Voltamos, gente, com a nossa programação Novo Dia, aqui pela Rádio Renascer HD. Você que nesse momento está conosco, nós estamos indo para o nosso quadro Reflexão do Dia. Nesse momento, nós iremos para uma palavra de Deus, nós iremos alimentar agora o nosso espírito com uma boa palavra de Deus para essa manhã de sexta-feira, semana que está se finalizando, mas claro, Deus ainda tem muito para nos presentear e nesse momento Ele tem um presente especial para mim e para você através da sua palavra. E nesse quadro hoje nós iremos falar a nossa reflexão de hoje. Nós temos como base o tema Encontrando Forças e Consolo em Cristo. Vamos juntos, queridos, ver qual é a direção da palavra de Deus, qual é o ensinamento que o nosso Senhor Jesus, através da sua palavra, tem para nossas vidas e aonde nós podemos encontrar essa força e o consolo somente no nosso Senhor Jesus. Amém? E o versículo que a palavra de Deus nos entrega está em 2 Coríntios, capítulo 1, na verdade, versículo 5, que diz assim: Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Amém, queridos? Então, olha só, são duas situações. Assim como o sofrimento de Cristo nos acompanha, como diz o versículo, transborda sobre nós, da mesma forma o consolo, da mesma forma a consolação de Cristo, ela também transborda sobre as nossas vidas. Então é acompanhado, é um combo de coisas que recebemos através do nosso Senhor Jesus, porque não é só sofrimento. A palavra de Deus, ela está nos dizendo que não é só os sofrimentos, mas também o consolo. Então, da proporção que o nosso Senhor Jesus, que os sofrimentos que por nós seguirmos Jesus nos acompanham, da mesma proporção o consolo da parte do nosso Senhor Jesus está sobre as nossas vidas. Todos nós somos direcionados todos os dias por situações em nossas vidas, né? Situações essas de sofrimento, situações essas de desafios, aflições que nos acompanham, tristezas que nos acompanham na nossa jornada, a nossa fé, aquilo que nós acreditamos. Mas a palavra de Deus, ela está nos dizendo nessa manhã de hoje que não são somente essas situações, mas que também o consolo, a paz, a alegria, ela também nos acompanha. Não é somente situações ruins. O versículo que se apresenta nessa manhã em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 5, que nós acabamos de ler, nós somos lembrados de que assim como compartilhamos sofrimentos, assim como os sofrimentos de Cristo nos acompanham, também nós estamos experimentando o consolo que nos conforta por meio da parte do nosso Senhor Jesus. Em nossa jornada, na nossa fé, nós estamos dispostos a enfrentar dificuldades, tristezas, desafios, mas essas aflições não são em vão. Assim como Cristo sofreu por amor de nós, próprios sofrimentos podem encontrarmos significados e propósitos em sua graça. Em meio aos desafios, em meio às situações que nós passamos na nossa caminhada, nós estamos cada dia aprendendo com esse sofrimento. O sofrimento, ele nunca vem para nos destruir, o sofrimento, ele nunca vem para diminuir a nossa fé, mas sim as situações difíceis, elas se apresentam para que a gente venha se moldar, para que a gente venha cada dia fortalecer a nossa fé. E junto com essas situações, vem também a graça, vem também o consolo, vem também a alegria que está em nosso Senhor Jesus. Amém, queridos? Então, o versículo que a palavra de Deus está nos trazendo nessa manhã de hoje é para que a gente possa aumentar a nossa fé,
não só diminuir a fé que nós temos com as situações difíceis, mas sim levantar, aumentar a nossa fé no nosso Senhor Jesus. Porque quando nós enfrentamos momentos de dor, nós temos que ter a ciência de que nós não estamos sozinhos. Na caminhada que nós escolhemos de servir ao nosso Senhor Jesus, Ele mesmo diz que Ele estaria conosco em todos os sofrimentos. Quando Jesus diz que neste mundo nós passaremos por aflições, neste mundo nós teremos aflições, mas que Ele nos diz que nós tenhamos bom ânimo, né? Que nós tenhamos a convicção, que nós tenhamos a certeza de que nós iremos vencer essas situações, essas aflições, porque assim como o Senhor Jesus, Ele venceu, nós também podemos vencer em nome do Senhor Jesus. Ele prometeu que Ele estará conosco, que Ele estaria conosco, que Ele não nos abandonaria. Ele iria subir para encontro com Deus, mas que Ele enviaria o Consolador, que é o chamado Espírito Santo de Deus. É Ele que nos consola, é Ele que nos dá força, é Ele que nos faz levantar, nos dá força todos os dias para que a gente possa vencer essas situações essas que estamos dispostos a sofrer por Cristo. Então nós temos que ter essa convicção de que nós não estamos sozinhos. A consolação de Cristo, ela flui em nossos corações, acalmando as nossas dores e nos lembrando de que Ele está conosco em cada passo do nosso caminho. Essas situações que acontecem em nossas vidas, elas vêm com o propósito de querer nos diminuir a nossa fé. Ou seja, o inimigo, muitas das vezes, ele coloca situações difíceis em nossas vidas para que a gente venha diminuir a nossa fé e desacreditar de que Jesus está conosco. Mas a palavra de Deus, ela vem para confrontar toda e qualquer afronta do inimigo contra nossas vidas. A palavra de Deus, ela nos diz que Jesus, Ele está conosco, que nós não estamos sozinhos, ainda que os nossos amigos nos abandonem, ainda que as pessoas ao nosso redor, ela nos abandone. A palavra de Deus diz que mesmo uma mãe, ela jamais abandonaria o seu filho, mas que ainda que isso aconteça, o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus, Ele jamais irá nos abandonar. Então, queridos, Deus, Ele está dizendo para nós que as aparências ao nosso redor podem até demonstrar que nós estamos sozinhos, mas a certeza que nós devemos ter é que Deus, Ele está conosco, Deus, Ele está no nosso lado, Ele é o nosso consolo a cada passo que nós damos. Deus, Ele está contigo, Deus, Ele está comigo, Ele está conosco, segurando em nossas mãos, nos guiando, nos direcionando pelo caminho que Ele preparou para cada um de nós. Somente Deus, através do seu conhecimento, da sua sabedoria, Ele conhece os nossos fardos e oferece para cada um de nós o descanso. Ele oferece para nós o repouso, Ele sabe das dores que nós estamos sentindo, Ele sabe até mesmo das perseguições, Ele sabe do fardo que você irá estar passando ou que você irá passar. Mas Ele não nos deixa sozinho, Ele traz o consolo em meio a essas situações, em meio a essas perseguições e situações difíceis. Deus, Ele traz o consolo para cada um de nós, Ele nos oferece esse descanso que nós precisamos, através do seu amor inabalável. Através do seu amor inabalado em nossas vidas, Deus, Ele nos sustenta todos os dias e nos fortalece e nos guia através das tempestades que nós estamos enfrentando. Todos nós, queridos, estamos dispostos a passar por situações difíceis. Lutas e dificuldades, elas são diárias. Talvez a luta que eu tenho sofrido não seja semelhante à luta que você esteja passando. Ou talvez a tribulação que você esteja passando não seja a mesma que eu esteja enfrentando. Todos nós temos lutas diferentes. Mas o que não muda, queridos, é o Deus que está comigo, é o Deus que está com você. O mesmo Deus que me ajuda
a passar por todos os desafios que são colocados no meu dia, é o mesmo Deus que irá acompanhar você nesse momento, nessa luta, nessa peleja, nessa tempestade. A nossa vida, ela é feita de altos e baixos. Uma hora tá tudo bem, mas de repente parece que as coisas começam a desandar. Mas o que não muda, queridos, é o Deus que está conosco. Os nossos dias, os nossos anos que nós estamos enfrentando, situações boas, situações difíceis, elas estão ali todo o tempo oscilando. Mas o que não oscila, o que não muda, é o Deus que está comigo, é o Deus que está com você. Ele é o Deus que vai te ajudar no teu momento difícil. Então, queridos, a palavra que nós temos nessa manhã de hoje é: se apeguemos com Deus. Em meio às tribulações, em meio às situações difíceis, nós podemos encontrar forças no nosso Senhor Jesus. Que possamos encontrar esse conforto na verdade, que é a palavra de Deus. Que assim como os sofrimentos que nos acompanham, os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, assim também da mesma forma a consolação, ela vem sobre as nossas vidas. Assim como o versículo nos ensina nessa manhã de hoje, como as tribulações e o sofrimento eles transbordam por nós, a consolação de Cristo, ela também está conosco. A sua consolação também transborda sobre as nossas vidas. Que em vez de nós olharmos para o problema, olharmos para a tribulação, em vez de nós olharmos por um momento difícil, nós temos que olhar além dessas situações, de modo que os nossos olhos estejam fixos e concentrados no nosso Deus, no nosso Senhor Jesus, naquele que pode nos salvar, naquele que nos pode oferecer a esperança e a paz. Essa é a promessa do nosso Senhor Jesus para nossas vidas. Que essa promessa nos inspire a enfrentar cada desafio com coragem, confiando de que em Cristo encontramos a força e a certeza de que o consolo está conosco, o consolo esse de forma eterna, queridos. Então nós não vamos olhar nessa sexta-feira para o problema, nós não vamos olhar para a dificuldade, nós temos que olhar para o Senhor das nossas vidas, aquele que irá nos ajudar, aquele que irá conduzir, aquele que irá te direcionar para que você possa vencer essa tempestade, vencer essa dificuldade. Os discípulos olharam para Jesus e olharam: como é que esse homem, que homem é esse, que até o vento e o mar obedecem às suas palavras? Assim deve ser a nossa visão. Nós temos que olhar para Jesus, aquele que até o vento e as tempestades obedecem à sua voz, aquele que tem todo o poder nos céus e na terra, aquele que com uma palavra ele pode transformar toda essa tribulação, toda essa situação difícil em consolo, em calmaria, em paz. Amém, queridos? Então é com base nessa palavra de hoje, encontrando forças no nosso Senhor Jesus, que eu quero orar junto com você. E assim como as tribulações, assim como as situações difíceis, elas transbordam em nossas vidas através de Cristo, assim também o consolo, a calmaria e a paz está sobre nós. Feche seus olhos junto comigo e vamos falar com Deus. Senhor Deus e meu amado Pai que estás nos céus, Senhor, nesse momento, Pai, é com muita alegria, Deus, em nossos corações, que eu quero agradecer ao Senhor pela minha vida, agradecer ao Senhor pela vida de todos que nesse momento estão nos ouvindo, estão nos acompanhando. Se nós estamos, Pai, ouvindo a Tua voz, ouvindo a Tua direção nesse momento, foi porque o Senhor soprou, meu Pai, o fôlego de vida em cada coração, na vida de cada um de nós. Pai, eu quero, meu Deus, também agradecer ao Senhor por essa direção que o Senhor nos traz nessa manhã de hoje. Nós temos a certeza, Pai, de que situações difíceis, tribulações, tristezas, nós estamos dispostos a acontecer, Senhor, em nosso dia. Mas o que não pode nos faltar, Senhor, é a convicção de que o Senhor estará conosco em todos os momentos. A Tua palavra ela nos diz nessa manhã
que assim como as tribulações e os sofrimentos nos acompanham através do nosso Senhor Jesus, as perseguições que nós estamos sofrendo, as perseguições que estão sobre as nossas vidas por nós aceitarmos e decidimos viver uma vida com o Senhor, assim também da mesma forma, o consolo, a calmaria e a paz do Senhor está sobre as nossas vidas. Não deixe, meu Deus, que os nossos olhos venham, Senhor, estar atentos somente para situações difíceis, mas que os nossos olhos estejam atentos para o Senhor, olhando sempre para o Senhor, que os nossos olhos estejam fixos naquele que pode nos ajudar, naquele que vai estar conosco todos os dias, naquele que está conosco para nos ajudar a enfrentar essas situações difíceis, trazendo a paz, a consolação que nós precisamos. Em meio às tribulações, em meio à situação difícil, meu Deus, que o teu filho e a tua filha nesse momento está passando, que ela possa ter essa certeza, Deus, que o Senhor é conosco, o Senhor é comigo, o Senhor é com eles, o Senhor é com todos nós. E nessa luta, nessa peleja, nessa tempestade, nós não estamos sozinhos. Por mais, meu Deus, que os nossos amigos, que as pessoas que estão ao nosso redor, por mais que a gente possa enxergar que nós estamos sozinhos, mas que esse sentimento não venha prevalecer em nossos corações, porque sozinho nós não estamos. O Senhor é conosco. A tua palavra diz que maior é o Senhor que está conosco. Maior é o Senhor do que essa situação difícil. Maior é o Senhor do que esse problema. Maior é o Senhor do que essa situação que achamos de estar, Senhor, sozinhos. Mas nós não estamos, porque o Senhor é conosco. É com essa certeza, Pai, que eu quero te agradecer, meu Deus, por essa palavra, que essa palavra venha se cumprir, Senhor, em nossas vidas e que essa certeza venha nos acompanhar todos os dias de nossas vidas. É isso que eu desejo para a minha vida, é isso que eu desejo para a vida de todos que nesse momento estão nos acompanhando nessa programação, nessa rádio, aqui no Novo Dia, pela Rádio Renascer HD. Que a tua paz, o teu consolo e a tua calmaria venha estar sobre nós nessa manhã de hoje. É no nome do teu Filho amado Jesus que eu te peço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.